História para relaxar. Aprenda a ser uma guerreira viking e transforme seu destino para sempre. Numa aldeia perdida nas neblinas do norte, onde o brilho do sol parecia ser um mito e a lua rondava como um personagem intrigante, vive Freydis. Desde pequena, as mulherzinhas da aldeia cerraram os olhos para o futuro, fazendo-a acreditar que seu lugar era ao lado de um guerreiro, costurando, cuidando e esperando. Mas dentro de Freydis, a chama da revolta queimava, alimentada por histórias sussurradas à luz das fogueiras, sobre mulheres destemidas que empunhavam espadas e desafiavam as normas. As noites na aldeia eram geladas, mas o coração de Freydis pulsava quente. Enquanto as estrelas piscavam acima, ela se esgueirava para longe das janelas embaçadas, onde as vozes suaves da expectativa a podiam desviar. Era secreta a sua prática com a espada, um prazo não anunciado, camuflada entre arbustos e sombras. Seu corpo se movendo como uma dança ardente, sonhando com liberdade em cada gol. O arrepio percorreu sua coluna. E agora? Ela questionou sua identidade e seu papel no clã que a moldava. Decidida, bateu na espessura da armadura, sentindo o eco do passado pulsar dentro dela. A voz da guerreira se fez ouvir em sua mente. Lute, Freydis. Não deixe que as sombras te prendam. Quando a aldeia recebeu a notícia de que invasores se aproximavam, um turbilhão de emoções a afligiu. O medo estava estampado nos rostos dos aldeões. A expectativa era densa. Freydis se viu em uma encruzilhada. Seguir as normas ancestrais ou arriscar-se a desafiar tudo. Na calada da noite, a pressão no seu peito aumentava. Deveria enfrentar os invasores sozinha? Para proteger seu lar? Para reivindicar um espaço na história? Seu coração pulsava com a adrenalina e a dúvida. A armadura poderia ser sua salvação ou seu fardo, seu destino ou sua prisão. Com cada respiração, a sombra da aldeia aprisionava seu desejo, mas a luz da guerreira despertava um novo ímpeto. O ataque estava próximo, e Freydis sentia o peso das escolhas e das vozes. O rugido dos invasores era um chamado, uma provocação. Seus passos ressoavam como batidas de um tambor de guerra. O dilema ardia em seu interior, e no silêncio que a envolvia, ela encontrou a determinação escondida em sua alma. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me... Eu adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Naquele momento, tudo parecia um turbilhão em Freydis. O rugido dos invasores ecoava como um tambor de guerra em seu coração. O peso da armadura em seu corpo era uma manifestação de sua determinação, mas também uma âncora do passado. Enquanto se preparava para enfrentar o inimigo, algo a fez parar. Foi um grito reconhecível. Era uma voz familiar. Ela olhou para trás e viu sua irmã, Sigrun, saindo da escuridão. O olhar de Sigrun era um misto de terror e raiva. Freydis, não faça isso, ela gritou, correndo em direção a ela. A força da irmã a desestabilizou, como se um balde de água fria a tivesse atingido. Você não sabe o que está fazendo. Eles não são apenas invasores. Freydis sentiu um nó na garganta. O que você quer dizer, Sigrun? Eles estão atacando nosso lar. O medo a consumia, mas havia também um desejo ardente de desmascarar a verdade. E ali estava Sigrun, segurando algo em suas mãos. Uma pequena bandeira. Não o símbolo do seu clã, mas outro. O símbolo que remetia aos inimigos. Eu não posso deixar você ir. Eles têm algo que você não sabe. Sigrun estava quase implorando. Seu rosto pálido refletia a luz da lua. Elas familiares, as mulheres do nosso clã, não são apenas histórias. Elas ainda vivem, Freydis. Estão do lado deles. A revelação foi como um golpe no peito. Freydis desapropriou-se do momento. Suas pernas tremiam. O que você disse? Como isso é possível?
Sigrun respirou pesadamente. Fomos enganadas. Nossos ancestrais, eles não apenas contaram histórias, eles foram parte de tudo isso. Há muitos anos, há um pacto. Nossas mulheres foram forçadas a se juntar aos invasores, sob a promessa de poder e proteção. Nós não somos apenas guerreiras. Somos laços, parte de um jogo muito maior. Freydis queria gritar, mas as palavras estavam presas. Você está dizendo que há traidores entre nós, entre nossas mulheres? A incredulidade a consumia. Sim, Sigrun estava decidida. E se você lutar, isso pode acabar muito mal. Você precisa ver a verdade. Essa armadura não é só sua salvadora. É um símbolo de uma traição que não sabíamos. A mulher que usou essa armadura, ela era uma delas. Eu escutei tudo em segredo. Neste instante, os atacantes gritaram novamente e seus passos pesados se aproximaram. A pressão que se acumulava no peito de Freydis se transformou em dor. Ela sabia que precisava decidir rapidamente. O que fazer? Lutar ou esperar? Este era um dilema que pulsava e ecoava entre a incerteza e o medo. Apertou a espada firmemente, sua mente girando. Tudo o que acreditava, tudo o que a tinha guiado, agora era um emaranhado de mentiras e verdades distorcidas. E se lutasse contra os invasores e também contra seu próprio sangue? Aquela armadura não poderia ser a salvação que sonhara. Em um momento de desespero e claridade, Freydis olhou para Sigrun. O que fazemos agora? Ela perguntou, sentindo o sabor amargo da traição. Devemos descobrir a verdade, antes que seja tarde demais. A urgência nas palavras de Sigrun deixava claro que as coisas nunca seriam como antes. Uma sombra se movia em sua direção, e Freydis percebeu com horror que o verdadeiro inimigo estava mais perto do que jamais imaginou. Havia muito mais em jogo do que apenas a luta pela aldeia. Seus próprios laços familiares poderiam ser a maior ameaça. Uma escolha se apresentava, mas a resposta não era clara. O que aconteceu quando o inimigo não estava do lado de fora, mas dentro de suas próprias paredes? Freydis e Sigrun estavam imersas em um turbilhão de emoções, a tensão palpável entre elas, enquanto os gritos dos invasores se aproximavam. A revelação de que suas ancestrais estavam do lado do inimigo rasgou a sanidade de Freydis. O que deveria ser uma luta pela liberdade poderia se transformar em uma carnificina entre sangue e laços. Freydis, precisamos nos mover. A voz de Sigrun era um chamado urgente, mas a angústia de Freydis a paralisava. Sentia a armadura sobre seu corpo, o peso da responsabilidade a sufocando. A cada instante, ela se via mais distante de suas convicções. Se lutarmos contra eles, lutaremos contra nós mesmas. Freydis sussurrou, a voz trêmula. O que ela queria? Proteger o lar ou descobrir a verdade? Nesse momento, uma sombra surgiu na escuridão. Um vulto familiar. E Freydis mal teve tempo de respirar quando a mulher apareceu. Era Ingrid, a matriarca do clã, observando com uma expressão que misturava desprezo e dor. Minhas filhas estão perdidas, ela falou, a voz ecoando como um trovão em meio ao silêncio da noite. Você sabia? O peito de Freydis se apertou. A traição parecia seguir seu próprio caminho, como se tudo estivesse interligado. Não sou eu quem decidimos o nosso destino, Freydis. Nós somos parte de um jogo de sombras, bem mais profundo do que você imagina. A revelação cortante reverberou pelas profundezas da alma da jovem. O que poderia ser pior do que a traição? Uma verdade enterrada em segredos e mentiras, entrelaçada com seus próprios laços familiares. O que você quer dizer? A pergunta saiu como um sussurro, uma faísca de esperança na escuridão. Ingrid avançou, e a luz da lua iluminou o rosto endurecido por tantas batalhas. As mulheres que você busca, as guerreiras que lutaram ao nosso lado, foram forçadas a servir, mas não podem ser consideradas traidoras. As alianças são mais complexas. Elas nos protegeram ao custo de suas vidas e liberdade. Freydis sentiu os nós se apertarem ainda mais. Então tudo isso é por causa de um pacto antigo? Uma promessa feita no sangue? A raiva e a confusão a consumiam.
A luta já não era apenas contra os invasores, mas contra um destino que parecia cravado em suas veias. Sigrun olhou para a matriarca, os olhos arregalados. Se você sabia, por que não nos avisou? Por que não nos preparou? Ingrid hesitou. Um lampejo de dor cruzou seu olhar. Porque não há como escapar dos laços que foram feitos. Fazer vocês conhecerem a verdade sem preparo seria arriscar suas vidas, e as de todas nós. O que estamos prestes a enfrentar é uma escolha. Uma escolha que você já deve ter percebido. Lutamos entre nós ou ao lado delas. Nesse instante, um grito cortou a noite. Um eco de terror que fazia o chão tremer. Freydis olhou rapidamente para o horizonte e viu chama surgindo. A aldeia queimada por fora pelo calor de um corpo estragado por dentro. O cheiro de fumaça e sangue encheu suas narinas, e o tempo parecia parar. Os invasores estavam mais perto do que pensaram, e por trás deles, outra figura se destacava. Uma silhueta familiar que congelou o sangue de Freydis. Era Helga, uma das mulheres do clã, que eles acreditavam estar fora, longe da batalha, mas claramente unida ao inimigo. À medida que a figura se avançava, um peso imenso se abateu sobre Freydis. Não pode ser. As palavras escaparam de seus lábios como um grito mudo. A revelação as atingiu como um trovão. Ao lado dos invasores estavam aliados inesperados, e Helga, sua antiga mentora, era uma traidora. O quê? Como você pode? Sigrun gritou, sua voz quebrada, enquanto a realidade se desmoronava ao seu redor. Ingrid, Sigrun, Freydis. Helga sorriu, um zelado que cortou como uma faca. Estou aqui para garantir que a verdadeira força do nosso clã seja restaurada. As palavras flutuavam, mas o que se escondia atrás delas revelava uma verdade mais profunda. Freydis olhou para Sigrun, o medo em seus olhos espelhando o seu próprio. O que significava estar assim, no meio da traição de quem deveriam confiar? O que aconteceria agora que o inimigo se revelava tão próximo? A verdade pode ser mais mortal do que a espada, pensou Freydis, enquanto o pavor e a determinação se entrelaçavam. O que estavam prestes a descobrir poderia mudar para sempre o que entendiam sobre lealdade e honra. E aí, com um estrondo de passos pesados ecoando na escuridão, Freydis soube que as respostas que buscava eram mais sombrias do que poderia imaginar. Freydis olhou para Helga, o coração acelerado, uma tempestade de emoções borbulhando dentro dela. A traição se desenrolava ali, bem diante de seus olhos. Mas antes que pudesse questionar ou confrontar, um estalo ecoou do ar, e a noite foi cortada por um brilho ensurdecedor. Um relâmpago despencou, iluminando o campo de batalha por um instante eterno, mostrando a todos ali presentes a verdadeira natureza de sua situação. A clareza momentânea revelou o que estava oculto nas sombras. Helga sorriu com um misto de desdém e triunfo. Mas antes que pudesse falar, liberte a verdade, Helga. Você sabe o que deve ser feito. Sua voz era rugido e suas palavras lançaram um fardo ainda mais pesado sobre Freydis. Um pacto eterno, sibilou, seu olhar transitando de Freydis para Eric, como se estivesse prestes a entregar segredos mais profundos que já estavam expostos. O que ela ia revelar poderia mudar tudo. Nós não somos apenas guerrilheiras, nós somos parte desse novo mundo, e com isso vem a força. Freydis mal conseguiu respirar. Seu corpo tremia. Você está do lado deles, Helga? Tudo o que você nos ensinou? As palavras ficaram presas em sua garganta, como um eco de traição. Sigrun olhou para Freydis, um pequeno sopro de alívio em seus olhos, corroído pela confusão. Você não entende, Freydis. O que construímos aqui tem um propósito além do que você imagina. Helga prosseguiu, cada palavra cortando. Este clã, ele foi traído, mas não por nós. As mulheres que você vê ali são verdadeiras guerreiras, cada uma delas. E essa guerra, ela vai além de apenas nós. Um sussurro atravessou a multidão de ouvintes, uma combinação de choque e curiosidade. As mulheres que antes eram consideradas traidoras, agora pareciam seres enigmáticos, metálicos como a própria armadura que Freydis vestia. A ideia de que, em algum lugar profundo do ser delas, havia uma conexão, algo não revelado,
começou a criar fissuras em tudo que era familiar para Freyr. Então, como um eco distante, a terra tremia sob o som de passos pesados. Uma tropa aparecia, não apenas dos invasores, mas de mulheres. Outras mulheres, guerrilheiras com peles tatuadas e olhares determinados que se misturam entre as sombras. Elas não eram apenas as alvas aliadas que estavam ali para lutarem, mas herdeiras de uma linhagem esquecida. Freyr sentia que o mundo dela estava desmoronando. A revelação não era só uma traição, mas um portal que a empurrava para um abismo de confusão. O que é verdade? O que significa nossa lealdade? She thought, batendo os dedos contra a armadura. Helga avançou, sua figura imponente revelando não apenas a ruthlessness, mas uma história que Freyr agora tinha que entender. Você tem que escolher, Freyr. A guerra não está aqui fora, mas enraizada dentro de nós. Vocês precisam decidir de que lado estão, aos traidores ou às verdadeiras guerreiras. Aquilo não era só um chamado à luta, era um convite para um novo início. Uma sombra atravessou o coração de Freyr, e ao olhar de novo para Sigrun, viu nela o reflexo da própria dúvida. O que decidir agora? O futuro está em jogo. Então, a verdade profunda que estava invisível até então, começou a se desdobrar como um redemoinho. Cada mulher ali não era apenas um soldado. Cada uma carregava o peso de memórias, histórias entrelaçadas em suas veias, e uma corrente de poder visível se formava no ar, como se o próprio destino as estivesse convocando. Nesse instante, um grito estrondoso cortou a atmosfera. Não era um grito de batalha, mas algo mais profundo, um reconhecível e agonizante chamado de socorro. Lutar ou recuar não eram mais opções. Eles precisavam agir rápido. O verdadeiro inimigo se formava nas sombras, revelando que a batalha tinha muitos níveis. Freyr e Sigrun trocavam olhares petrificados, absorvendo a monumental gravidade da situação. O que quer que estivesse prestes a acontecer mudaria não apenas suas vidas, mas a própria essência do clã. Prepare-se, gritou Sigrun, enquanto a verdade se desenrolava diante de seus olhos. O que fazer agora? O que escolher? O silêncio pesado tomou conta, enquanto um novo entendimento se ensaiava entre os seres presentes. A história de Freyr não seria mais apenas dela, mas de cada uma ali. O peso do futuro as esperava, mais cruel e precioso do que nunca. Freyr olhou para Helga, o coração acelerado, enquanto a tensão entre os presentes crescia. As guerrilheiras se preparavam, mas a atmosfera parecia carregada de sombras. As revelações se desdobravam como uma tempestade em meio a um céu claro, e a incerteza pairava no ar. Podia sentir os olhos de Sigrun fixados nela, um pedido silencioso de respostas. O que fazer a seguir? De repente, um estrondo profundo cortou o ar, fazendo todos se virarem para o céu. A escuridão se iluminou com uma explosão de luz, e uma figura despontou na cena. Uma mulher alta e imponente, vestindo uma armadura que reluzia como o sol. Seu cabelo era como chamas, e sua presença emanava um poder inexplicável. Era Astrid, a lendária matriarca, que muitos pensavam estar perdida nas lendas. Freyr. Sigrun, gritou Astrid, sua voz ecoando com a força de um trovão. Vocês ainda podem mudar o destino do nosso clã. A imagem de Astrid, uma vez inspiradora, agora parecia carregada de um fervor que beirava a desespero. Freyr olhou para Sigrun, cuja expressão mostrava a mesma surpresa. O clima esfriou. O que a matriarca queria? Mudá-lo como? Freyr perguntou, a inquietação reverberando em sua voz. É hora da verdade. Astrid prosseguiu. Como, se não tivesse escutado a pergunta? O pacto não se trata apenas de lealdades escondidas, é sobre visões distorcidas, um jogo de poder que sempre existiu entre nós. E é hora de revelar o verdadeiro traidor. Os murmúrios cresceram ao redor. Era uma revelação que parecia pesada demais para assimilar. O verdadeiro traidor? As palavras flotaram, pesadas. De quem você fala? Helga desafiou, com os olhos ardendo de indignação. Astrid então fez um movimento brusco, apontando para uma direção. O gesto fez todos se virarem. O que se aproximava das sombras,
não eram somente invasores, mas figuras vestidas de armaduras que mostravam os símbolos de antigos clãs, aqueles que haviam feito pactos com os invasores por gerações. Freydis estava congelada, a voz falhando enquanto olhava o que vinha em direção ao clã. Uma mulher se adiantou, e Freydis sentiu sua respiração falhar. Era Brunhilde, uma antiga amiga, que sempre teve uma conexão profunda com as histórias do clã e o legado das guerreiras. "Vocês não entendem", Brunhilde gritou, sua voz ofegante. "Eu não fui só uma guardiã das tradições. Fui uma líder em meio ao pacto. O que fazemos aqui não é uma traição, mas um caminho para a sobrevivência." "Sobrevivência?" Freydis questionou, a dor explodindo em seu peito. "Sobreviver a custo de quem? As nossas mães? As nossas irmãs? A nossa própria essência?" O nó na garganta se tornava insuportável com cada instante que passava. Os olhos de Sigrun se preencheram de lágrimas, enquanto outras mulheres ao redor se revezavam entre incredulidade e dor. O que era uma luta pela liberdade rapidamente se mudava em uma guerra interna, exposta e crua. Brunhilde avançou, desferindo um olhar penetrante em Freydis. "Acredita que estou aqui só para trair? Estive em cada decisão do clã. A verdade é que não estamos sozinhas, Freydis. As mulheres que você vê com os invasores são nossas, e elas têm tanto a perder quanto nós." O chão parecia desmoronar sob os pés de Freydis. Aquelas palavras eram como facadas, cada uma revelando uma lama de segredos enterrados. "E tudo o que ensinamos, tudo o que lutamos, foi em vão?" O desespero na voz de Sigrun quebrava o silêncio crescente. "Estamos sendo manipuladas por aqueles que estão além de nós. Se não nos unirmos, seremos todos apagados desse mundo." Brunhilde gritou, e o eco das palavras reverberou pela noite. Freydis sentiu a verdade do que ela dizia, mas a palavra manipulação gerou um calafrio ao longo de sua espinha. O que mais nem sabiam? O que mais estava sendo escondido? E em um momento de ruído ensurdecedor, uma flecha cortou o ar, cravando-se na terra entre Freydis e Brunhilde. O choque foi instantâneo. A origem da flecha trouxe um terror imediato, como se um feitiço tivesse sido lançado. As guerreiras e os invasores cessaram a movimentação, todos os olhares voltados para onde se originou o disparo. Freydis virou a cabeça e viu um grupo de homens e mulheres sombrios surgindo das sombras, armados e prontos para o que quer que fosse. "Preparem-se, a noite está apenas começando", bradou um dos líderes. Um rosto que Freydis reconhecia. Era Ulrich, um guerreiro que havia desaparecido, e tudo começou a fazer sentido. O que estava iluminado em seu coração escurecia, a traição mais profunda revelada nas sombras. Freydis e Sigrun trocaram olhares de terror, suas vidas transformadas em um labirinto de provocações e segredos. O que quer que estivesse prestes a acontecer ameaçava não apenas o clã, mas seu próprio legado. E quando a batalha finalmente estourou, Freydis soube que o verdadeiro conflito não estava entre os clãs. Era entre as próprias almas, onde lealdades poderiam se desvanecer com o vento e o sangue poderia revelar muito mais do que apenas um passado. Freyd. O barulho da batalha ao redor parecia distante, como um eco distante de um mundo que desmoronava. Os olhos de todos estavam fixos em Ulrich, que agora avançava com um grupo de guerreiros, o olhar feroz e determinado. "Preparem-se, a noite está apenas começando." A presença dele parecia fazer a terra tremer, e uma tensão palpável tomou conta do cenário. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos guerreiros de Ulrich, um homem alto e de postura altiva, ergueu uma mão. Seus olhos brilhavam com uma intensidade desesperada. "Esperem!" ele gritou, e parou, respirando pesadamente. O murmúrio de descontentamento percorreu a multidão, mas seus lábios estavam paralisados em um silêncio chocante. Ulrich arqueou a sobrancelha. "O que você quer, Gideon? Chegou a sua hora de falar?" O tom dele era mordaz, mas havia uma pitada de curiosidade. O homem caminhou até a frente, seu corpo tremendo levemente. A expressão em seu rosto era de angústia. Eu descobri algo."
Algo que muda tudo. As palavras saíram tumultuadas, como se cada uma delas estivesse presa em uma corrente. O ambiente estava denso, a expectativa atingindo um pico insuportável. Helga, Brunhilde, não são apenas aliadas, mas... Ele hesitou, como se o peso da revelação fosse mortal. Freyd sentiu um nó na garganta. O que Gideon estava tentando dizer. A tensão se espalhou, e Sigrun agarrou seu braço, o medo desenhado em seu rosto. O que está acontecendo? Freyd sussurrou, mas a resposta estava presa no ar. Simplesmente diga, Ulrich rosnou, sua paciência se esgotando. Por que elas estão com nós? Mas são filhos de outra realidade. Estão entre nós porque são descendentes de uma antiga linhagem, uma que faz parte do pacto. Gideon declarou, e o silêncio parecia engolir a todos. Freyd sentiu um arrepio na espinha. Descendentes? O que isso significava? A batalha estava prestes a ser mais do que uma luta de sobrevivência. Se tratando de linhagens, era uma batalha de identidade. É isso, disse Gideon, olhando para Ulrich com fervor. Essa guerra não é só entre nossos clãs. É uma luta entre mundos. E as mulheres que estão lutando ao lado dos invasores, elas estão lá porque foram chamadas. E agora, precisamos de todas elas para enfrentar o verdadeiro inimigo. A histeria nas palavras dele reverberou no silêncio. Helga e Brunhilde trocaram olhares, e Freydis sentiu seu coração acelerar. O choque nas feições delas era inegável. O que isso significava para elas e para o clã? Haveria algo mais profundo em seu passado do que poderiam imaginar? Vocês sabiam, não é? Sigrun questionou, a desconfiança aguda em sua voz. Por que não nos contaram? Por que esconderam isso de nós? Não era o que parecia. Não era só nossa escolha. Brunhilde gritou, a voz embargada. Estávamos nas sombras, amarradas aos segredos de um passado que maiores do que entendíamos. O ruído de passos pesados se aproximava mais e mais. A batalha entre aliados e traidores parecia confusa, uma rede entrelaçada em promessas antigas. Mas antes que alguém pudesse reagir, uma explosão estourou à distância, como um trovão que rasgava o céu, e uma figura enorme surgiu, iluminada pelas chamas. Era a verdadeira natureza de um antigo guerreiro, um ser envolto em mágica e lendas, conhecido por todos e por ninguém. Era Arne, um titã que todos pensavam estar morto, o juiz de traição entre clãs. Chega, ele declarou, sua voz retumbando como o eco de um trovão. A verdade precisa ser revelada, ou todos vocês se perderão na batalha da descrença. Freydis olhou para Sigrun, ambos com o coração acelerando. O que mais poderia Arne revelar? O que era toda essa história? Como seus destinos estavam entrelaçados em mentiras tão profundas? E quando a poeira assentasse, quem seriam eles realmente? Agora, com a história começando a se desdobrar, sabiam que tudo o que tinham construído poderia se desmoronar, mas a urgência de saber parecia irresistível. E assim, enquanto a tempestade se formava, o futuro deles pendia à beira de um abismo. A batalha estava apenas começando, mas a verdadeira luta era por suas próprias identidades. Freydis olhou para Astrid, em choque absoluto, enquanto a atmosfera fervilhava. A tensão era palpável. Cada pessoa ali respirava a incerteza do momento. O que Arne estava prestes a revelar mudaria tudo. As palavras flutuavam no ar, cercadas pela súbita expectativa de uma verdade escondida. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a noite como uma faca. Era um grito familiar. Era o som de Sigrun. Freydis girou rapidamente, seu coração disparado. Mas o que viu a paralisou. Sigrun estava caída no chão, uma sombra se movendo sobre ela, sob a luz da lua, enquanto um dos guerreiros de Ulrich se aproximava. Ele tinha um olhar frio e algo pesado em suas mãos. A incredulidade tomou conta. Não, Sigrun! Freydis gritou, mas o eco de sua voz se perdeu no caos. Ela viu Sigrun tentando se levantar, mas a dor a fez cair novamente. O ar ao redor dela parecia mais pesado, como se cada respiração fosse um desafio. Precisamos ir, Helga gritou. Mas todos os olhares estavam fixos em Sigrun. Arne avançou, os olhos ardendo de determinação. É hora de falarmos a verdade. Essa guerra não é só nossa.
O que está prestes a acontecer pode mudar tudo. Mas as palavras não conseguiam atravessar a tempestade de emoções. Freyd se agachou, tentando alcançar Sigrun, mas a dor e o medo deixavam tudo tão irreal. O que ela poderia fazer? Então, em um movimento rápido e inesperado, o guerreiro que havia derrubado Sigrun levantou a mão. No punho fechado, uma adaga reluzia. "Esperem!" gritou Gideon, mas era tarde demais. O guerreiro se lançou à frente e o mundo pareceu travar. Freydis gritou novamente, "Não!", enquanto um flash de metal cortava o ar. E ali estava o impacto. Sigrun gritou, e o som era ensurdecedor. O golpe atingiu um ponto exato nas costas dela, e o mundo de Freydis desabou. As mulheres ao redor pararam e um silêncio profundo se instalou. O tempo parecia escorregar entre os dedos. Sigrun caiu novamente, seu olhar confuso e cheio de perguntas, enquanto a sombra da traição a envolvia. Freydis, em um frenesim de dor e raiva, se levantou. "Por que você fez isso?" O desespero reverberava em sua voz. O guerreiro riu, um riso gélido que fazia o sangue de Freydis ferver. "Ela não é mais uma de vocês. A verdade é que nós temos algo maior em mente." E a revelação bateu no peito de Freydis como uma marretada. Ele levantou a adaga e a girou, uma lua cintilante na noite. Ela sempre soube. Sigrun é uma traidora. O tempo congelou, as palavras como veneno. A explosão de revelações. O olhar de Sigrun, uma mistura de dor e choque, olhou diretamente para Freydis. "Desculpe, tudo isso não era para ser assim." E não havia tempo para mais. O calor da batalha se misturava com o desespero. O campo em volta começava a voltar a si mesmo. "Não, você não pode ser uma traidora", Freydis gritou, mas a realidade parecia se despedaçar. O que se desenrolava diante dela era um emaranhado de segredos e vida. Ela não queria acreditar que sua irmã de alma poderia ser uma traidora. Mas a dor nas costas de Sigrun gritou mais alto. O que era verdade e o que era uma mentira? Os aliados de Ulrich começavam a se mover. A batalha ressoava como um tambor distante. O peso nas pernas de Freydis era insuportável. O desejo de lutar misturado à necessidade de entender. O que mais não era revelado? Aquelas mulheres, ao lado dos invasores, o que significava sua luta? O que ela tinha que descobrir? Freydis se sentiu puxada para o meio do caos, onde a verdade estava escondida, e seu mundo virava de cabeça para baixo. A batalha não estava apenas se desenrolando em um campo, mas dentro dela. "Preciso saber." E assim, com a armadura pesada e o coração acelerado, Freydis tomou uma decisão. Ela precisava de respostas. Mas quando olhou novamente para Sigrun, sua irmã ainda ali, caída e confusa, a verdade parecia mais distante que nunca. Quem era a traidora real? E, acima de tudo, qual era o verdadeiro significado de lealdade? A batalha acabava de começar e Freyd sentiu no fundo do coração que a maior luta era aquela que ainda estava por vir. Freydis congelou, enquanto a flecha cravava na terra. O barulho da batalha ao redor parecia distante, como um eco distante de um mundo que desmoronava. Os olhos de todos estavam fixos em Ulrich, que agora avançava com um grupo de guerreiros, o olhar feroz e determinado. "Preparem-se, a noite está apenas começando." A presença dele parecia fazer a terra tremer, e uma tensão palpável tomou conta do cenário. Mas foi então que algo inesperado aconteceu. Um dos guerreiros de Ulrich, um homem alto e de expressão preocupada, ergueu uma mão. Seus olhos brilhavam com uma intensidade desesperada. "Esperem!" Ele gritou e parou, respirando pesadamente. Um murmúrio de descontentamento percorreu a multidão. Mas seus lábios estavam paralisados em um silêncio chocante. Ulrich arqueou a sobrancelha. "O que você quer, Gideon? Chegou a sua hora de falar?" O tom dele era mordaz, mas havia uma pitada de curiosidade. O homem caminhou até a frente, seu corpo tremendo levemente.
A expressão em seu rosto era de angústia. Eu descobri algo. Algo que muda tudo. As palavras saíram tumultuadas, como se cada uma delas estivesse presa em uma corrente. O ambiente estava denso, a expectativa atingindo um pico insuportável. Helga, Brunhilde não são apenas aliadas, mas ele hesitou, como se o peso da revelação fosse mortal. Freyd sentiu um arrepio na espinha. Descendentes, o que isso significava? A batalha estava prestes a ser mais do que uma luta de sobrevivência. Se tratando de linhagens, era uma batalha de identidade. É isso, disse Gideon, olhando para Ulrich com fervor. Essa guerra não é só entre nossos clãs, é uma luta entre mundos. E as mulheres que estão lutando ao lado dos invasores, elas estão lá porque foram chamadas, e agora precisamos de todas elas para enfrentar o verdadeiro inimigo. A histeria nas palavras dele reverberou no silêncio. Helga e Brunhilde trocaram olhares, e Freydis sentiu seu coração acelerar. O choque nas feições delas era inegável. O que isso significava para elas e para o clã? Haveria algo mais profundo em seu passado do que poderiam imaginar? Vocês sabiam, não é? Sigrun questionou, a desconfiança aguda em sua voz. Por que não nos contaram? Por que esconderam isso de nós? Não era o que parecia. Não era só nossa escolha. Brunhilde gritou, a voz embargada. Estávamos nas sombras, amarradas aos segredos de um passado que era maior do que entendíamos. O chão parecia desmoronar sob os pés de Freydis. Aquelas palavras eram como facadas, cada uma revelando uma lama de segredos enterrados. E tudo o que ensinamos, tudo o que lutamos, foi em vão? O desespero na voz de Sigrun quebrava o silêncio crescente. Brunhild avançou, desferindo um olhar penetrante em Freydis. Você tem que escolher, Freydis. A guerra não está aqui fora, mas enraizada dentro de nós. Precisamos decidir de que lado estamos, aos traidores ou às verdadeiras guerreiras. E então, como um eco distante, a terra tremia sob o som de passos pesados. Uma tropa aparecia, não apenas dos invasores, mas de mulheres. Outras mulheres, guerrilheiras com peles tatuadas e olhares determinados que se misturavam entre as sombras. Elas não eram apenas as alvas aliadas que estavam ali para lutar, mas herdeiras de uma linhagem esquecida. Mas antes que alguém pudesse processar a realidade explosiva, uma explosão estrondosa cortou o ar. Um clarão iluminou a escuridão, raios de luz e fumaça. E entre a fumaça, uma sombra se ergueu, revelando a verdadeira figura que sempre esteve oculta, mas que agora saía em plena vista. Era Aurora, a antiga líder da tribo. Freydis ficou paralisada, seu rosto congelado em choque. Aurora, a mulher considerada como um mito, que havia desaparecido anos atrás, agora estava bem ali, diante deles, com um olhar que queimava como fogo. Vocês não sabem a extensão da batalha que estão prestes a enfrentar, Aurora gritou, e sua voz tinha um peso que reverberava dentro de cada um. Essa guerra não é apenas entre clãs, é uma luta pelo controle da essência de cada uma de vocês. Um jogo muito maior que não deve ser deixado de lado. A revelação foi um golpe visceral. Todas as lealdades que pensavam firmes balançaram, e o chão sob eles se tornava arenoso. Você nunca morreu? Freyd sussurrou, seus olhos cruzando com os de Aurora. E a resposta parecia flutuar em um espaço de tempo que feria a razão. Eu fui chamada para além, mas meu legado não termina aqui. A linhagem de mulheres, a força que vocês não conhecem, está sendo assediada. Aurora continuou. Cada palavra um sussurro que drenava as certezas até aquele momento. Agora chega. Vocês precisam decidir. Unir-se ao que lutou contra o opressor ou se perder. Com isso, tudo parecia se mover em câmera lenta. Freydis olhou para Sigrun, para Helga, para Brunhilde. Cada olhar refletia a mesma confusão e pressentimento. A escolha era nossa, mas havia um poder maior nos moldando. Numa fração de um segundo, Sigrun se virou para Freydis. O que fazemos agora? Onde está a verdade? E assim, o campo de batalha se tornava um espelho quebrado.
refletindo suas próprias inseguranças e dúvidas. Como a noite se desenrolava, o que parecia ser uma simples batalha tornava-se um verdadeiro dilema, e no fundo de cada um, a dúvida se infiltrava. O que a verdade realmente significava? Quais laços eram verdadeiros e quais eram apenas sombras? Agora, estavam prestes a descobrir que o que vinha pela frente não era apenas uma nova batalha, mas uma luta existencial que mudaria para sempre a forma como viam a si mesmas e o mundo ao redor. Freydes olhou para Astrid, em choque absoluto, enquanto a atmosfera fervilhava. A tensão era palpável. Cada pessoa ali respirava a incerteza do momento. O que Arne estava prestes a revelar mudaria tudo. As palavras flutuavam no ar, cercadas pela súbita expectativa de uma verdade escondida. Mas antes que pudesse processar tudo, um grito cortou a noite como uma faca. Era um grito familiar, Sigrun. Freydes girou rapidamente, seu coração disparado, mas o que viu a paralisou. Sigrun estava caída no chão, uma sombra se movendo sobre ela sob a luz da lua, enquanto um dos guerreiros de Ulrich se aproximava. A riqueza de emoções invadiu Freydes como um tsunami. Não, Sigrun! Freydes gritou, mas a voz ecoou vazia no caos. O guerreiro se aproximava, olhar frio, adaga em punho. Precisamos ir, Helga gritou, mas todos os olhares estavam fixos em Sigrun. O desespero e a dor tornaram o ar pesado, e Freydes não conseguia pensar. O que você fez? O guerreiro riu, um riso gélido que fazia o sangue de Freydes ferver. Ela não é mais uma de vocês, disse erguendo a adaga e sorrindo com uma satisfação horrenda. A verdade é que nós temos algo maior em mente. Ela sempre soube. Sigrun é uma traidora. As palavras bateu em Freydes como uma marretada. Não podia ser. Sigrun não. Os murmúrios cresceram ao redor. As mulheres ao lado dos invasores, a decisão que tomaram, a ingratidão, tudo começava a fazer sentido, mas não fazia sentido. Sigrun olhou diretamente para Freydes, o olhar desolado. Desculpe, tudo isso não era para ser assim. No instante em que as palavras saíram, uma corrente de dor deslanchou em Freydes. Sigrun. O desespero e a raiva vertiam de seu coração. O tempo parecia ter parado. O que você fez? Por quê? A adaga reluzia, e Freydes sentiu suas mãos tremerem. Era insuportável. Basta! Gritou Ulrich. E todo mundo caiu em silêncio. A tensão cortava o ar como uma lâmina. Do fundo do campo, um novo personagem surgiu. Envolto em sombras. Era uma mulher. Seu olhar intenso e destemido fez o coração de Freydes disparar. Stop it! A voz dela ecoou, poderosa e profunda, como um trovão na tempestade. Era Ingrid, a matriarca. Vocês não sabem que estão sendo manipulados por aqueles que são mais espertos que vocês? Freydes arregalou os olhos. A matriz estava com outro olhar, outro plano. Vá para trás. Silêncio. A verdade deve ser revelada. E então começou a contar uma história de segredos antigos, as mulheres com as quais lutavam, seus ancestrais, o pacto que não era apenas um jogo de guerreiras, mas de vínculos familiares. Freydes sentiu que o mundo desmoronava ao seu redor. O que estava ouvindo não se encaixava, mas antes que pudesse processar tudo, Ingrid fez um movimento rápido e a adaga do guerreiro traidor cravou-se no peito de Sigrun. O sangue jorrou, e o grito dela ecoou como um lamento. Sigrun! Freydes gritou, correndo em direção à irmã, mas um rugido de fúria a deteve. Silêncio! Ulrich ordenou, e o eco de sua voz fez os corações pararem. Ela é a chave, Freydes. Sua irmã sabia de tudo. Você precisa escolher agora. O que você fará? Ele olhou com uma fúria que poderia queimar tudo, e as palavras queimaram ainda mais. O quê? O que estava acontecendo? Cada fragmento de confiança desmoronava. As linhas entre amigos e inimigos se desfaziam. Freydes caiu de joelhos, a dor a sufocando. A vida de Sigrun se esvaía, expelindo luz e vida. Não, não, isso não pode ser. O desespero invadiu o coração de Freydes como chamas.
Ela olhou para a adaga, para a luz esvaecendo, e então virou-se para a multidão. Um apelo de última esperança. Quem aqui é realmente traidor? E naquele momento, uma sombra emergiu entre eles. Uma figura que todos reconheciam. Era a mãe de Freydes. Uma mulher que todos pensavam estar morta. Eu voltei para salvar você, Freydes. Ela sussurrou, e o ar congelou. Todo o campo ficou em silêncio absoluto. O que mais poderia acontecer? O que mais nessa trama demoníaca estava escondido nas sombras? A batalha apenas começava, mas a confusão familiar era como um labirinto, e Freydes, perdida, ainda precisava descobrir a verdade completa sobre quem ela realmente era. Freydes ficou paralisada, olhando para sua mãe, a mulher que acreditava ter perdido para sempre. Você está viva? A incredulidade fez sua voz falhar, mas o desejo por respostas queimava como uma fogueira. Sim, minha filha, eu voltei, e precisamos agir. A voz de sua mãe era firme, ecoando no meio do caos. Sigrun, ela precisa de vocês. O golpe que recebeu a feriu, mas ainda não é o fim. Freydes despediu-se da dor momentânea pela revelação e focou na irmã caída. Sigrun estava de joelhos, olhar baço, respirando com dificuldade. Freydes, eu sempre soube sobre o pacto, sobre os vínculos. Cada palavra era um sussurro de fraqueza, mas a determinação em seu olho falava mais alto. Precisamos despertar a verdadeira força que existe dentro de nós. Não podemos lutar entre nós. As guerrilheiras e os guerreiros param. O choque de suas palavras reverberava. A noite estava tensa, e a empatia começava a fluir entre os lados. Se dependermos uns dos outros, podemos enfrentar o que vem lá fora. A coragem de Sigrun, mesmo em sua dor, acendeu um brilho de esperança. Freydes sentiu seu peito explodir em dor e amor. Sigrun, nós vamos conseguir. Juntas. A energia fervorosa da conexão entre as irmãs começou a funcionar como um novo elo, como se o amor e a determinação canalizassem a força ancestral das guerreiras que viveram antes delas. Aurora aproximou-se gesticulando. É isso. Se a verdade for revelada, o que nos divide se transformará em força. É hora de preparar um plano. E enquanto a tensão se dissolvia, algo novo começou a surgir. As mulheres reunidas começaram a conversar, trocando histórias de suas famílias, de seus ancestrais generosos. A conexão crescia, entrelaçando as histórias em um novo tecido de lealdade. Freydes viu os laços se fortalecendo. Através de risos nervosos, lágrimas e olhares solidários, tudo se unia. Eram mais do que guerreiros em batalha. Eram irmãs, parentes, companheiras de uma luta que ia além delas. E quando um novo grupo de invasores se mudou ao longe, a força que floresceu ali se tornou como uma parede de aço. Com um toque na armadura, Freydes olhou para sua mãe e Sigrun. Estamos juntas, não só por nós, mas por todas as que vieram antes de nós. A decisão estava tomada. Não lutariam como rivais, mas como aliadas. Nesse momento, um grito cortante ecoou na escuridão. Não era um grito de guerra, mas um chamado. Ulik, percebendo a transformação que ocorria, atacou com fúria. Freydes se preparou para o contra-ataque. Um movimento rápido, um estrondo de espadas, e todo o campo parecia presenciar o renascimento de um clã, forjado na verdade e no amor. A batalha começou, e mesmo enquanto a luta prosseguia, Freydes sabia que a verdadeira guerra estava não só ali fora, mas nas histórias que carregavam. As vozes ecoavam, lembrando cada guerreira que um dia lutou por liberdade. Por todas elas, para sempre. E assim, em meio ao caos, algo mágico surgiu. A possibilidade de um novo começo. A vitória não era apenas sobre a batalha. Era sobre a união. Era dolorosa, sinceramente feroz, mas cheia de amor e esperança. E cada golpe, cada grito, cada lágrima, cada risada era uma lembrança de que a verdadeira força brota do amor compartilhado. Agora, se você chegou até aqui, não pode perder as próximas histórias incríveis que estão por vir. Você precisa se inscrever agora no canal e assegurar que não fique fora.
Esmague o botão de like para mostrar que você apoiou essa jornada e quer ver mais. Não se esqueça de inundar a seção de comentários com suas reações, suas teorias sobre o final e o que você acha que vem a seguir. E mais, compartilhe imediatamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer essa conclusão intensa e as mensagens poderosas que envolvem a luta das guerreiras. Este é o momento de demonstrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar, porque,